E aí, pessoal? E chegou a hora de falar de uma estrela das categorias de base, né? Um jogador desde cedo com status de craque e que para muitos e muitos perguntam isso através aí do YouTube, perguntam e aí, por que não jogou? E é sobre isso que nós vamos falar agora. Quem é Vitor Bobsin e por que não jogou e se vai jogar ou não vai jogar com a camisa principal do time tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Esse espaço muitas vezes, pessoal, a gente usa, não deixe de seguir, tá? Não deixe de seguir o canal. Esse espaço muitas vezes a gente usa para analisar jogadores que muitos de vocês não conhecem, jogadores das categorias de base, jovens talentos, jogadores que estão já no profissional, mas que poucos conhecem, enfim, jogadores que essa escola tradicional de formação de jogadores que o Grêmio tem acaba revelando para o futebol mundial. E tem um jogador que todos conhecem, todos já ouviram falar de Vitor Bobsin. E quando a gente fala em Vitor Bobsin, todos perguntam, pô César, por que fulano subiu e ele ainda não? Por que jogou, onde é que está o Vitor Bobsin? Por que ele não joga? Bobsin joga e joga demais. E nós vamos contar um pouquinho dessa história aqui. Bobsin, onde é que o futebol de base ele começa a se formar? Ele tem lá o processo de início dentro do clube, a partir daí eles ganham proporções diferentes. Uns acabam ficando de forma secundária no clube, outros ganham protagonismo dentro dos times e uns vão para a seleção brasileira. O Bobsin sempre foi para a seleção brasileira. Foi com o Sub-15, foi no Sub-17, foi no Sub-20 e é referência. E é referência interna também. O Grêmio fez um ótimo contrato com o Vitor Bobsin, o Grêmio valoriza ele, sabe do seu potencial e trata muitas vezes na palma da mão, porque sabe que jogadores desse porte não surgem todo dia. E quando se tem essa leitura, acaba se dizendo, pô César, mas que papo é esse? Porque muitos já subiram e ele não subiu ainda. O que tem de errado nesse menino para ele não ter subido? E é sobre isso que nós temos que dizer. Porque quando o menino faz ali 17, 18 anos, ele começa esse processo de formação profissional, muitas vezes alguns aceleram, uns têm a maturação um pouco mais baixa, e o Vitor Bobsin acabou tendo no ano passado, que era o ano para ele dar esse giro e virar o jogador que todos esperam, que é o jogador que é o que fazer o que ele fazia na base, na seleção e no Grêmio, no profissional, ele sofreu com lesões. E essas lesões atrasaram um pouco esse processo. E essa pressão em cima dele acabou prejudicando um pouco, porque a lesão para jovem jogador é pior do que para o profissional, porque ele ainda está naquele processo também de confiança. E o Vitor Bobsin, de certa forma, sofreu um pouco com isso. Essas lesões interromperam esse processo de formação e essas lesões tiraram um pouco a confiança dele. Só que o que a gente precisa colocar é que todos, sem nenhuma exceção dentro do Grêmio, dizem, esse é diferente, esse é diferente, esse vai jogar e vai jogar com a camisa do Grêmio. Esse ano ele está trabalhando normal, não teve nada de lesão e tem toda essa temporada para ser o jogador que todos sabem que ele é. Um jogador diferente, um pé esquerdo, volante, de porte, ele tem 1,84 m de altura, ele tem o passe curto, ele tem o passe longo, ele sabe bater na bola, ele curta os espaços do campo, ele é inteligente para jogar. Não é à toa que esse menino, desde o início da sua vida, foi tido jogador de nível de seleção brasileira, não é por acaso. As coisas nunca são por acaso quando se trata de categoria de base. E ele é concentrado, ele está entendendo que o ano dele é esse, e me parece que a partir de agora nós vamos começar a poder projetá-lo também no profissional. Tem alguns jogadores ali que são muito bons, como o Darlan, que nós temos que inclusive fazer um conteúdo sobre isso, mas Bobsin é de outra turma. Bobsin é daqueles volantes que, se conseguir vingar no futebol, conseguir passar esse ano sem lesão, jogando com muitos minutos, ele vai no ano que vem já ser a estrela do time do Grêmio como volante. Espero eu que do lado já do Diego Rosa, que é outro que subiu, apressou um pouco seu passo em relação ao Bobsin, mas que com certeza os dois podem jogar juntos, um pelo lado esquerdo, o outro pelo lado direito. São dois jogadores que até se complementam. Eu acredito muito em Vitor Bobsin e espero que esse ano, sem lesões, a gente possa ver mais uma grande estrela brilhando com a camisa titular principal do time profissional do Grêmio.
Valeu, até a próxima.